Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar dos top 5 atores que morreram após fazer filmes de terror. Por incrível que pareça, o aviso não serve para nenhum outro filme de terror em que os personagens sejam assombrados, possuídos ou atormentados por forças sobrenaturais. Mas curiosamente serve muito bem para esses dois filmes. Na prática, esses dois filmes são iguais a outros milhares do gênero terror, mas por algum motivo esses filmes tendem a ser associados a mais mortes, ferimentos e acontecimentos estranhos do que os outros filmes. Alguns filmes têm até a reputação de serem amaldiçoados, o que seria ridículo se não houvesse tantos atores confiáveis e outros membros da equipe descrevendo as coisas assustadoras que acontecem no set de filmagem. 5. A primeira vítima da maldição de O Exorcista. O filme O Exorcista é um dos filmes mais assustadores filmes de terror de todos os tempos, ninguém tem dúvida. O filme foi associado a uma tonelada de incidentes bizarros como um incêndio que destruiu todo o cenário, exceto o quarto da garota possuída, que é super assustador, e um relâmpago que acertou uma cruz de 400 anos no rua de onde o filme estava estreando. O filme de terror assustava até a equipe no set. Algumas pessoas até pensaram que o próprio filme foi amaldiçoado. Billy Graham disse a famosa frase que um demônio real vivia dentro das bobinas de celuloide do filme. Segundo The Guardian, na época o filme também foi associado à morte de 9 pessoas diferentes, desde o vigia noturno a um profissional de efeitos especiais. Mas, notavelmente, o ator Jack McGovern, que interpretou Bunky Dennings no filme, o cara que é jogado pela janela pelo demônio furioso, contraiu gripe durante a epidemia de Londres de 1973 e morreu de complicações. Agora, sabemos que as pessoas morrem de complicações de gripe o tempo todo, mas McGovern morreu na época da estreia e 8 pessoas o seguiram. Então, será que foi apenas uma coincidência? 4. A primeira vítima da maldição Poltergeist. Poltergeist é um filme de terror clássico, que conta a história de pessoas que constroem e vivem em uma casa em cima de um cemitério e que são assombradas por palhaços de brinquedo, parcialmente devoradas por árvores e sugados para armários intradimensionais. Em outras palavras, é uma metáfora clara para a vida no subúrbio americano. O filme Poltergeist original foi um dos filmes mais assustadores da sua época, tão assustador que algumas pessoas pensam que o filme incomodou as verdadeiras forças do mal, que se levantaram em protesto e assombraram o set e o elenco de verdade. A franquia Poltergeist foi associada a tantas mortes que a maioria das pessoas perdeu a conta, e a primeira foi Dominique Dunne, que interpretou a filha adolescente da família mal-assombrada. De acordo com a revista People, Dunne foi assassinada por seu ex-namorado em 1982, no mesmo ano em que Poltergeist estreou nos cinemas americanos. John Sweeney, um chefe talentoso que trabalhava como assistente-chefe de Wolfgang Puck, a estrangulou algumas semanas depois que ela terminou seu relacionamento. O que parece mais um dia em Hollywood, exceto que ela não foi o último do elenco de Poltergeist a morrer. (3) A maldição Poltergeist estava apenas no início. A estrela do filme original Poltergeist era Heather O'Rourke, a adorável garotinha que foi sugada para dentro de seu armário e acabou inexplicavelmente dentro de um aparelho de televisão. De qualquer forma, O'Rourke estrelou 3 dos filmes da franquia de terror Poltergeist antes de morrer repentinamente aos 12 anos, pouco antes do último filme da trilogia ser lançado. De acordo com o jornal La Times, O'Rourke morreu de um problema congênito não diagnosticado. Sua causa oficial de morte foi estenose intestinal, uma obstrução intestinal grave que causou infecção e choque séptico. O'Rourke sentiu uma dor abdominal aguda e sem causas aparentes e foi levado às pressas para o hospital, onde morreu na mesa de operação. (2) Poltergeist continuou fazendo vítimas. O assustador padre em Poltergeist II não era tão icônico quanto o palhaço aterrorizante, ou a velhinha que disse, "Esta casa está limpa", não estava, mas ele ainda é um dos elementos mais memoráveis do filme. Ele também morreu durante a pós-produção, provando assim de uma vez por todas que ninguém deveria estar nem fazendo um filme de Poltergeist, nunca. A verdade era que, sem saber,
Ele já estava morrendo durante as filmagens. Os olhos fundos, a pele amarelada e a estrutura do esqueleto que ajudaram a tornar o personagem tão assustador não eram efeitos especiais de um filme de terror, eram sintomas de câncer em estágio avançado. O nome do ator era Julian Beck. O próximo caso não fala do último ator de Poltergeist conectado a essa suposta maldição, mas é o último sobre o qual vamos falar porque está começando a ficar meio redundante e assustador. Will Sampson interpretou o xamã nativo americano Taylor. Morreu em 1987 após passar por um transplante de coração-pulmão que era arriscado, apenas cerca de um ano após o lançamento do segundo filme de Poltergeist. Mas antes de dizer, com certeza é a maldição, saiba que Sampson tinha uma doença degenerativa chamada esclerodermia, que causa problemas de coração, pulmão e pele. A operação, que tinha muito poucas chances de sucesso para começar, foi um último esforço para salvar sua vida. A maldição de O Exorcista retorna. O Exorcista também não foi uma produção de terror com poucos incidentes. De acordo com o site Screen Hunt, a atriz grega Vasiliki Maliaros, que interpretou a mãe doente do padre Damien Carras, morreu 9 dias depois de Jack McGovern ter sucumbido à gripe comum. O Exorcista era o único crédito de atuação de Maliaros. O diretor William Friedkin literalmente a descobriu em um restaurante grego em Nova York e perguntou se ela queria participar de um filme. Pobre senhora! Ambos os atores Maliaros e McGovern não tinham muito em comum. McGovern era uma atriz de carreira e Maliaros teve um início tardio em sua curta carreira. Mas os dois interpretaram personagens que morreram no filme e depois morreram na vida real, então sim, isso é assustador. Maliaros, inclusive, tinha 89 anos quando morreu, no entanto, e sua morte foi devido a causas naturais, o que sugere que ela faleceu pela idade avançada. Para finalizar, existem outras histórias e outras ocorrências macabras envolvendo ambos os filmes e outros filmes de terror. São temas que muitos atores e atrizes tentam evitar com medo de maldições como essas.